Uma estudante foi encontrada sem vida em seu quarto de residência estudantil. A polícia tinha várias pistas preocupantes imediatamente, mas nenhuma delas os aproximou da captura do culpado. A verdade só foi descoberta um ano depois, mas junto com ela surgiram ainda mais momentos preocupantes neste caso, que continuam a incomodar os investigadores até hoje. Stacey Pannell nasceu em 5 de setembro de 1967, em uma pequena cidade americana chamada Ripley, no estado do Mississippi. Ela tinha um irmão mais novo e uma irmã com quem passava muito tempo e se dava muito bem. Stacey era uma pessoa enérgica e tinha muitos amigos na escola. Ela adorava participar de atividades extracurriculares e se juntou à marcha escolar, onde ele marchava com um rifle decorativo de madeira. Após concluir o ensino médio em 1985, ela ingressou na Faculdade de Mississippi, localizada na pequena cidade estudantil de Bonneville. Apesar de estar a cerca de 30 minutos de carro de casa, Stacey decidiu morar no dormitório desde o primeiro dia de aula. Ela estava animada com a faculdade, fez muitos amigos e também se juntou à banda local de marcha. Em 7 de outubro de 1985, Stacey foi para o treino. Após a aula, ela encontrou com seu namorado e participou de uma festa no campus. Por volta da meia-noite, ela voltou ao dormitório com suas amigas, conversou um pouco com elas e foi dormir por volta das 2:30 da madrugada. Sua vizinha, chamada Amy Wheeler, também voltou ao dormitório depois da festa. Como ela havia perdido as chaves, teve que bater na porta do quarto de Stacey, que era projetado para 2 residentes, então apenas Stacey poderia abrir. No entanto, não houve resposta ao chamado. Amy esperou alguns minutos antes de decidir bater na porta do quarto ao lado. O dormitório estava configurado de forma que havia um banheiro compartilhado entre os 2 quartos, e a estudante chamada Stephanie morava no quarto ao lado. Ela acordou com a batida e abriu a porta. Ambas as meninas ficaram surpresas ao ver que Stacey não havia reagido ao chamado e, juntas, entraram no quarto. Lá dentro, estava completamente escuro, com apenas uma luz fraca vindo de um abajur. Amy entrou no quarto e viu Stacey deitada em sua cama, mas uma de suas pernas estava para fora da cama e algo parecia errado com sua amiga. Aproximando-se, ela notou horrorizada sangue na cama. Chocada, Amy correu para fora do quarto em busca de ajuda. Seus gritos chamaram outros estudantes e o segurança do dormitório, que ligaram para a emergência. A polícia chegou ao local e encontrou uma cena perturbadora. Stacey estava morta, e havia manchas de sangue por todo o quarto. Uma almofada estava sobre seu rosto, e suas roupas íntimas estavam abaixadas. Os investigadores também perceberam que uma parte da tela de mosquiteiro da janela havia sido cortada ao lado da cama. Eles encontraram o rifle de madeira que Stacey usava nas marchas, coberto de sangue e enrolado em uma toalha. Os policiais presumiram que ele foi usado como arma do crime. Após uma investigação mais aprofundada, os técnicos forenses descobriram um cabelo curto na cama da vítima, mas não encontraram evidências de material biológico masculino em seu corpo. Isso foi o suficiente para descartar a versão de que ela foi agredida sexualmente. O patologista confirmou que a arma do crime era quase certamente o rifle de madeira, já que os ferimentos indicavam vários golpes com o objeto. Os especialistas também não encontraram ferimentos defensivos em seu corpo, sugerindo que a vítima não resistiu ao agressor. Os detetives coletaram todas as evidências potenciais do quarto de Stacey, mas nada disso ajudou na investigação. Naquela época, a análise de DNA ainda não era utilizada, então os investigadores não podiam examinar amostras de sangue e outras possíveis evidências biológicas. Além disso, não havia impressões digitais no local do crime, pois o criminoso limpou com uma toalha. Mesmo assim, os detetives decidiram coletar impressões digitais de todos os que teoricamente poderiam ter entrado no dormitório. Essa tarefa se mostrou bastante desafiadora para a polícia. Eles tiveram que conversar com centenas de estudantes do colégio e pedir que fornecessem suas impressões digitais voluntariamente. Eles também pegaram as impressões digitais de todos os funcionários do sexo masculino. O problema era que apenas as garotas moravam no dormitório, e para entrar no prédio era necessário uma chave especial. Os homens só poderiam entrar em alguns casos se fossem permitidos pelas moradoras do dormitório ou se fossem funcionários do colégio que possuíam a chave. Apesar disso, as garotas que residiam lá constantemente convidavam seus namorados e amigos do sexo masculino, o que fez com que os detetives gastassem muito tempo coletando suas impressões digitais. Porém, no final, isso não levou a nenhum resultado, pois as impressões digitais no local do assassinato não foram encontradas. Sem pistas, os investigadores recorreram a um psicólogo e pediram que ele criasse um perfil psicológico do assassino. Depois de analisar todas as informações disponíveis, o especialista sugeriu que o agressor era um homem entre 20 e 24 anos de idade, com corpo robusto e sem histórico criminal.
Provavelmente, o crime não foi planejado com antecedência. De acordo com o psicólogo, o assassino viu uma oportunidade e decidiu atacar a vítima. Essa descrição fez com que os detetives duvidassem ainda mais que o criminoso entrasse no quarto através da janela. O buraco na tela de mosquito era pequeno demais para um homem adulto e forte passar por ele. Enquanto isso, o pânico reinava entre os alunos do colégio. As garotas temiam ficar em seus dormitórios, com medo de se tornarem as próximas vítimas do assassino desconhecido. O fato de a polícia não ter encontrado nenhuma pista só aumentava a preocupação geral. Os detetives continuaram a procurar possíveis suspeitos e decidiram verificar o namorado de Stacy, Tommy Osborne. Eles vasculharam seu quarto no dormitório e não encontraram nada que indicasse sua participação. Eles também não conseguiram determinar se ele teria um motivo para fazer aquilo. Segundo uma amiga de Stacy, o casal raramente brigava e não tinham problemas conhecidos. Os investigadores descobriram que antes de ingressar no colégio, Stacy estava em um relacionamento com outro rapaz chamado Ben, do qual ela havia terminado apenas alguns meses antes. Ele até deu a ela um anel e queria se casar com ela no futuro. No entanto, Stacy decidiu terminar o relacionamento. Ben não aceitou isso e se recusou a pegar o anel de volta até o dia em que Stacy partiu para a faculdade. Ele constantemente tentava vê-la, mas ela não mudou de ideia. Os detetives conversaram com ele, e ele disse que estava em casa dormindo na noite do assassinato. Sua mãe confirmou que ele foi para a cama por volta das 11 da noite e estava em casa de manhã. Porém, os investigadores consideraram a possibilidade de Ben ter saído de casa discretamente, ido até o colégio de Stacy e a ter assassinado, antes de voltar para casa. Eles o convidaram para ser interrogado usando um polígrafo. Ele concordou, mas os resultados foram inconclusivos, tanto para positivo quanto para negativo. Depois disso, um segundo interrogatório foi conduzido, com o mesmo resultado. Isso deixou os detetives alertas, mas sem evidências, não podiam ligá-lo ao crime. Os especialistas tentaram determinar se o rapaz poderia ser o dono do cabelo encontrado na cama de Stacy, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Considerando que a análise de DNA ainda não era usada na época, confirmar ou refutar isso era impossível. Com os resultados incertos do polígrafo, Ben se tornou o principal suspeito neste caso. No entanto, os parentes de Stacy não acreditavam que ele poderia ter causado algum mal a ela. Eles o descreviam como uma pessoa boa e educada, que sempre cuidava dela. Porém, sem evidências, a polícia ainda não podia acusá-lo, então continuaram trabalhando para encontrar pista. Algum tempo depois, eles revisaram novamente os materiais do caso e desta vez notaram algo realmente estranho. Observando o corte na tela de mosquito, viram que as fibras estavam dobradas na direção da rua. Isso significava que o criminoso cortou essa parte estando dentro do quarto de Stacy, não na rua. Essa descoberta deixou os detetives ainda mais perplexos. Se o assassino não entrou no prédio pela janela, ele deveria ter uma chave ou ter sido deixado entrar por uma das moradoras. No entanto, os policiais duvidaram que isso fosse possível, já que havia um guarda no dormitório, que ficava perto da entrada e via todas as pessoas que entravam e saíam. Ao longo de vários meses, não houve nenhum movimento neste caso. Então, o principal detetive decidiu recorrer à ajuda de Steve Rhoades, o xerife do estado de Illinois, que era bastante conhecido nos círculos policiais. Ele praticava uma abordagem especial para interrogatórios baseada em programação neurolinguística. Ele frequentemente falava em seminários policiais e tinha a reputação de ser capaz de extrair informações de quase qualquer suspeito e detectar mentiras. Steve concordou em conduzir o interrogatório com 4 participantes deste caso, as vizinhas da vítima, Amy e Stephanie, e também Ben e Tommy. Em setembro de 1986, ele começou seu trabalho e, como primeira ação, conversou com Amy. Ela contou tudo o que sabia, e os policiais não encontraram motivos para duvidar de suas palavras. Em seguida, ele conversou com Stephanie. A garota contou que naquela noite tomou um analgésico prescrito para uma inflamação e adormeceu. Por volta da meia-noite, ela ouviu Stacy e suas amigas voltarem para o dormitório e conversarem alto em seu quarto. Stephanie foi até lá e pediu que falassem mais baixo. Depois disso, as amigas se dispersaram para seus quartos e após isso Stephanie foi dormir. Steve Rhoades disse que a garota estava escondendo alguns detalhes importantes. Ele disse a ela que ela estava mentindo e pediu para falar a verdade. Stephanie insistiu que não estava mentindo para ele, mas os policiais continuaram a pressioná-la com perguntas. Em determinado momento, a garota admitiu que na verdade voltou para o quarto de Stacy quando suas amigas saíram. Para os detetives, isso foi uma surpresa quase um ano após o assassinato. Finalmente conseguiram novos detalhes e continuaram a observar o interrogatório.
Depois de uma longa pausa, Stephanie começou a falar novamente. Para a surpresa de todos, confessou que foi ela quem matou Stacy. Segundo a garota, ela entrou no quarto para conversar e, em certo momento, a conversa se tornou sobre Tommy Osborne, o namorado de Stacy. Stephanie fez alguns elogios a ele, o que não agradou a Stacy. Ela exigiu que Stephanie não falasse de Tommy, mas a garota continuou falando sobre ele. Após mais um elogio, Stacy deu um tapa em Stephanie e ela respondeu da mesma forma. Uma luta começou entre as duas e, em certo momento, Stephanie pegou uma espingarda de madeira que estava ao lado da cama. Ela golpeou Stacy e a fez cair na cama. Depois disso, Stephanie a golpeou várias vezes até ela parar de se mexer. Poucos segundos depois, Stephanie viu o sangue e percebeu o que tinha feito. Ela entrou em pânico e decidiu se livrar das evidências. A garota trancou a porta do quarto e lavou as mãos do sangue. Depois disso, ela decidiu fazer parecer que alguém havia entrado no quarto de Stacy, a violentado e a matado. Stephanie colocou um travesseiro em sua cabeça e abaixou a roupa de baixo. Em seguida, ela pegou uma faca, cortou um buraco na tela de mosquito para encenar uma invasão. Após cortar a tela, ela escondeu a faca em um armário. Depois disso, a garota limpou a espingarda com uma toalha e tomou um banho para lavar o sangue. Então, ela decidiu se livrar de sua camiseta ensanguentada e da tela que cortou. Stephanie se trancou no banheiro e as queimou lá mesmo com um isqueiro. Para encobrir o cheiro de fumaça, ela borrifou uma grande quantidade de perfume. Depois de apagar todas as evidências, a garota foi dormir e só acordou quando M bateu em sua porta. Os detetives ficaram chocados com esta confissão. Durante todo um ano, eles nem sequer consideraram a possibilidade de que o assassino pudesse ser uma mulher, muito menos uma vizinha da vítima no dormitório. Stephanie foi acusada de assassinato e presa. 3 dias depois, ela enviou uma carta enorme para seu namorado, com quem estava saindo na faculdade há cerca de uma semana. Nas 11 páginas, a garota detalhou para ele o que aconteceu e disse que foi um acidente infeliz. Stephanie escreveu que naquele dia tomou muitos analgésicos e não conseguia pensar adequadamente. Ela supostamente nem se lembrava do momento do assassinato, mas durante todo o ano seguinte, o viu em pesadelos. Poucos dias após enviar a carta, houve mais uma reviravolta inesperada neste caso. A garota afirmou que Steve Rhodes a colocou em algum tipo de transe usando suas técnicas e plantou isso em sua mente. Ela insistiu que não poderia ter matado Stacy e que os policiais simplesmente aproveitaram seu estado vulnerável para finalmente fechar o caso. Segundo ela, os analgésicos confundiram sua mente, então Steve Rhodes conseguiu convencê-la por um tempo de que ela realmente havia matado a vizinha. Em 1987, um juiz realizou audiências de 3 dias para determinar se sua história correspondia à realidade. Os detetives insistiram que Stephanie não estava sob nenhuma pressão séria e que ninguém a hipnotizou. Segundo eles, em seu depoimento, a garota mencionou alguns detalhes que apenas o assassino poderia saber. Por exemplo, Stephanie indicou precisamente onde havia escondido a faca com a qual cortou a tela de mosquito. Os detetives não a encontraram durante a primeira investigação, mas depois das palavras de Stephanie, eles voltaram ao quarto e realmente a encontraram no armário, debaixo de um monte de roupas. No entanto, também houve alguns argumentos da defesa de Stephanie. Por exemplo, nenhuma análise poderia confirmar ou refutar que a tela havia sido cortada com essa faca específica. Por fim, o juiz concluiu que os depoimentos iniciais de Stephanie não foram obtidos por meio de hipnose ou qualquer outra manipulação. O julgamento final começou em 1988. Os advogados de Stephanie continuaram a insistir que o depoimento foi obtido sob pressão e apontaram a total falta de evidências contra sua cliente. Eles também destacaram que as táticas de detecção de mentiras usadas por Steve Rhodes não tinham respaldo científico e, portanto, não podiam ser usadas no tribunal. O homem afirmava que era capaz de saber se alguém estava mentindo observando o movimento de seus olhos. Além disso, os advogados obtiveram os resultados de uma avaliação médica, que indicava que as habilidades cognitivas de Stephanie poderiam ter sido suprimidas devido ao uso de analgésicos, tornando-a mais suscetível à manipulação, como a hipnose. A acusação insistia que Stephanie sabia de detalhes que não eram conhecidos pelos investigadores no momento do interrogatório, então seu depoimento era confiável. Durante o julgamento, Stephanie também foi submetida a um experimento investigativo, no qual um doutor em psicologia tentou hipnotizá-la. O especialista concluiu que ele não conseguiu hipnotizar a garota em nenhum momento. Os parentes da vítima também compartilharam informações interessantes. Segundo eles, Stacy mencionou várias vezes Stephanie e a considerava uma pessoa problemática até certo ponto, chegando até a temê-la. O julgamento durou 3 semanas e, no final, o júri considerou Stephanie culpada por homicídio culposo. Ela foi condenada a 20 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 9, após isso foi libertada antecipadamente.
Após sair da prisão, ela continuou a afirmar sua inocência. Ela contratou advogados que tentaram revisar o caso. Durante suas análises, os advogados notaram semelhanças com outro assassinato ocorrido em 1993, quando um homem chamado Charles Crawford atacou uma garota que morava a 40 minutos de carro da faculdade onde estudava Stacy. Havia várias semelhanças entre esses dois casos. Em primeiro lugar, a vítima também estudava na mesma faculdade de Stacy. Em segundo lugar, o criminoso entrou em sua casa cortando um buraco na tela de mosquito. Stephanie e seus advogados acreditam que foi Crawford quem matou Stacy. O homem foi preso em 1993, após fazer coisas horríveis com outra estudante. E mais tarde ele foi condenado à morte. O problema é que, sem evidências, provar sua participação é bastante difícil. No entanto, aqui também há variantes. Os advogados de Stephanie fizeram um grande trabalho e descobriram que uma gota de sangue foi encontrada na espingarda de madeira que não pertencia a Stacy. A análise de DNA dessa evidência ainda não foi realizada até o momento, pois requer uma revisão do caso. Porém, essa amostra ainda não foi inserida no banco de dados do FBI para ser comparada com o DNA de Crawford, pois isso também requer uma revisão do caso. Mas mesmo aqui não há garantia de que a amostra encontrada esteja de alguma forma relacionada ao assassinato. A versão da participação de Crawford é apoiada por alguns fatos. Naquela época, ele morava perto do colégio. E alguns dias antes do assassinato, ele foi supostamente visto perto do campus por duas testemunhas. No entanto, não há confirmação definitiva disso até o momento. Apesar da semelhança entre esses dois crimes, há uma discrepância na forma como o buraco na tela foi cortado, o que exclui a possibilidade de o criminoso entrar do lado de fora. Além disso, a altura de Crawford era de 1,86 m, e é improvável que ele pudesse passar por um buraco tão pequeno. Outro ponto discutível é que o assassino usou a espingarda de Stacy como arma. Se Crawford realmente decidisse entrar no quarto da vítima e matá-la, é difícil imaginar que ele não teria trazido nenhuma arma consigo. Até o momento, Stephanie e seus advogados continuam tentando revisar o caso para comparar as evidências com o DNA de Crawford. Ele ainda aguarda a execução da pena de morte na prisão e até conversou com os detetives sobre o caso Stacy, mas a polícia não conseguiu determinar se ele estava perto do colégio na noite do assassinato.